Mandaram-me sentar e calar no jantar da propriedade do meu marido. Disseram-me que eu era apenas a viúva, como se não tivesse construído cada pedaço desta família do zero. Sorri, levantei-me e fui embora sem dizer uma palavra. Eles riram quando a porta se fechou atrás de mim, mas quando o sol nasceu, as contas deles estavam congeladas, as casas trancadas, e tudo o que pensavam ser deles era legalmente meu. E eu ainda não tinha terminado. Antes de começarmos, curtam este vídeo e cliquem no botão de inscrição para não perderem nenhuma história como esta. E comentem também de onde vocês estão assistindo. Obrigada. Meu nome é Verônica Martins. Tenho 68 anos e, aparentemente, sou mãe de família. Isso significa que agora sou apenas a viúva. Passei minha blusa 2 vezes antes de sair. Conferi meu batom 3 vezes e disse a mim mesma para não chorar. Acontecesse o que acontecesse. Era só um jantar. Só minha família. Só as pessoas que eu amei e criei por mais de 4 décadas. Estávamos nos encontrando na casa do meu filho Marcos. Aquela casa grande e envidraçada que ele e Vanessa compraram depois que Roberto e eu assinamos o empréstimo. Não que alguém tenha mencionado isso mais. Disseram que estávamos nos reunindo para falar sobre assuntos da propriedade, o que presumi que significasse a casa, a propriedade no lago e as contas de aposentadoria. Tudo o que Roberto e eu construímos do zero enquanto almoçávamos sopa enlatada e pulávamos férias por 20 anos seguidos. Levei uma torta de mirtilo porque Roberto sempre dizia que era a minha melhor, e pensei que talvez isso amenizasse o clima. Quando entrei, ninguém olhou para cima. Marcos já estava servindo vinho como um anfitrião em alguma maldita degustação no Vale do Napa. E Vanessa, com seus saltos dourados e sorriso falso e vítreo, circulava pela cozinha como se fosse a dona do lugar. O mais velho deles, Lucas, me deu um aceno de cabeça, daqueles que se dá a alguém de quem se lembra vagamente de um funeral. O ar estava impregnado de um perfume passivo-agressivo e de algo queimando no forno. Sentamos, 9, à mesa que comprei para eles no Natal passado. Marcos começou dizendo: estávamos pensando que seria melhor simplificar as coisas. E eu sabia exatamente o que isso significava. Menos de mim, mais deles. Quando perguntei gentil e cuidadosamente: você já falou com o advogado sobre o fundo? Vanessa nem tirou os olhos do celular. Ela apenas murmurou: você é só a viúva, Verônica. Talvez seja melhor ficar quieta por enquanto. A sala ficou em silêncio. Então Marcos riu. E Rafael, meu outro filho, também. Como se fosse uma piada de seriado. Minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Não por fraqueza, mas porque o peso daquele momento me atingiu como a morte novamente. Só que desta vez eu era quem estava sendo enterrada. Olhei para todos eles, um por um. Os olhos deles ficaram vidrados, como se eu fosse um substituto, não uma pessoa. Larguei o garfo, levantei-me e não disse nada. Não queria dar-lhes a satisfação de lágrimas ou discursos. Deixei a torta intocada, no balcão. Caminhei até o meu carro, tranquei a porta e, pela primeira vez em 43 anos, deixei o silêncio interior me parecer paz, não solidão. Eles nem me chamaram. E não faziam ideia do que eu estava prestes a fazer. Não dormi, naquela noite, nem por 1 minuto. Fiquei sentada na velha poltrona marrom do Roberto, enrolada no mesmo cobertor que costumávamos usar para discutir nas noites frias, aquele com as bordas desfiadas e a leve mancha de café que ele nunca notou. O quarto parecia estar prendendo, a respiração, e eu ficava repetindo as palavras dele sem parar na minha cabeça. Você é só a viúva. Talvez eu devesse ficar quieta, como se eu fosse um figurante na vida da minha própria família. Por volta das 2:30 da manhã, levantei-me porque não aguentava mais o silêncio e atravessei o corredor descalça até o armário que nunca deixávamos os meninos tocarem. Costumávamos chamá-lo de gaveta proibida, onde guardávamos passaportes, títulos, testamentos antigos, impostos e coisas que eles não precisavam saber. Minhas mãos estavam frias quando o abri. Eu não tinha ideia do que estava procurando. Talvez um lembrete de que eu ainda tinha um lugar naquela família, de que Roberto não me deixara completamente indefesa. Afastei os papéis familiares, os documentos do seguro,
as certidões de nascimento, uma foto antiga nossa no interior, e foi então que vi. Um envelope branco e grosso enfiado no fundo, etiquetado com a letra de Roberto e uma palavra: Verônica. Olhei para ela como se fosse desaparecer. Roberto não era do tipo que deixava bilhetes sentimentais. Ele demonstrava amor certificando-se de que os pneus fossem trocados, e as calhas não entupidas, não por meio de cartas. Abria lentamente, com as mãos já trêmulas, e dentro havia uma única página de caderno e uma pilha de documentos recortados atrás dela. A carta dizia: Se você está lendo isso, algo já deu errado. Eu queria te contar antes, mas sabia que, se contasse, você tentaria consertar as coisas em vez de se proteger. Os meninos não são ruins, mas são egoístas. E a Vanessa é pior. Eu vi isso acontecer no momento em que fiquei doente. Fiz algumas mudanças. Tudo está em seu nome. Casa, contas, a propriedade no lago. Você tem plena autoridade, procuração. Eles não sabem. Não se sinta mal por usá-la. Não deixe que te envergonhem e te obriguem a ficar em silêncio. E se algum dia tentarem tomar o que é seu, queime tudo. Fiquei ali, paralisada, sentindo o peso daquilo afundando. Eu não fazia ideia de que ele tinha feito aquilo. Tínhamos conversado vagamente sobre o testamento, mas achei que ele estava apenas sendo cauteloso. Examinei os documentos, oficiais, autenticados, selados com o nosso advogado, com o carimbo do Dr. Sérgio, tudo legal e vinculativo. Havia termos descritos que eu mal entendia na época. Cláusulas de controle financeiro, reestruturação societária e transferência, de ativos com efeito imediato após a morte. Estava tudo lá. Roberto havia reescrito tudo 8 meses antes. Ele faleceu numa época em que eu pensava que estávamos apenas indo a consultas médicas e experimentando novos medicamentos. Ele fez isso discretamente, com total clareza, provavelmente depois de ver Marcos fuçando seus registros comerciais e Vanessa fazendo aquelas perguntas estranhas e sorridentes sobre os próximos passos. Eu praticamente conseguia ouvir a voz de Roberto me dizendo para ficar firme, ríspida, para parar de subestimar meu próprio poder. Fiz chá só para manter as mãos ocupadas, mesmo sem beber. Andei pela cozinha algumas vezes, peguei os documentos de volta e conferi as datas das assinaturas. Era real, tudo aquilo. E quanto mais eu olhava para aquilo, mais sentia algo mudar. Aquela sensação de ser invisível, como se eu fosse apenas uma figura no legado de outra pessoa, foi substituída por outra coisa: controle. Às 3h47 da manhã, peguei o telefone fixo e liguei para o Dr. Sérgio Carvalho, nosso advogado há mais de 30 anos, aquele que costumava entregar revistas de pesca para Roberto durante as reuniões e sempre me chamava de Senhora Martins. Mesmo depois de eu pedir para ele parar, ele atendeu depois de 4 toques. Grogue, mas alerta. Assim que eu disse meu nome, não perdi tempo. Eu disse. Roberto deixou tudo para mim. Encontrei a papelada. Quero ativá-la hoje. Ele parou por um segundo e perguntou se mais alguém sabia. Eu respondi. Não, ainda não. Ótimo, ele disse. Não conte a eles. Estarei aí às 9 horas com tudo o que você precisa. Desliguei e fiquei parada no corredor, olhando para a foto antiga do casamento na parede. Nós na escadaria do tribunal, jovens e assustados, mas em perfeita sincronia. Toquei na moldura e sussurrei. Agora eu entendi. Você não precisa mais se preocupar. Então, sentei-me novamente, dobrei os documentos em uma pasta de papel pardo limpa e a coloquei na minha bolsa como se fosse uma arma, porque era exatamente isso que era. E se eles achavam que eu ficaria quieta enquanto eles dividiam a minha vida, estavam prestes a descobrir exatamente que tipo de mulher eles tinham expulsado. Quando Sérgio tocou a campainha, às 8h57 eu já estava vestida, maquiada, com o cabelo preso para trás do jeito que Roberto gostava, com os documentos espalhados pela mesa de jantar, como um mapa de guerra, e um caderno cheio de perguntas que eu havia escrito nas margens, enquanto andava de um lado para o outro na noite anterior. Ele entrou com sua maleta e a mesma pasta de couro,
surrada que carregava desde que os meninos estavam na escola primária. E quando viu o envelope que Roberto me deixou, sua expressão mudou de preocupação profissional para algo mais próximo de respeito severo. Passamos 2 horas analisando cada cláusula, cada termo legal, cada ponto de gatilho. E, às 11h15, eu havia assinado 6 documentos que transferiam o controle de todos os ativos, propriedades, contas e interesses comerciais em meu nome. O Dr. Sérgio fez a ligação final para o administrador do espólio e confirmou verbalmente que todas as instruções deveriam vir de mim, não do Marcos, nem do Rafael, nem mesmo do fundo, apenas de mim. Foi surreal ouvi-lo dizer isso em voz alta. Qualquer outra autorização cabe exclusivamente à senhora Verônica Martins. Acho que não respirei por 1 minuto inteiro. Então ele olhou para mim e perguntou: Você quer que eles descubram por meio das contas? Ou prefere convocar em uma reunião? Pensei por 1 segundo e então disse a ele: Deixe que eles sintam. Deixe que me atinja como um acidente de carro. Ele sorriu. Ótimo. Essa é a Verônica de que me lembro. E assim, num piscar de olhos, tudo estava pronto. Passei o resto da tarde ao telefone com o gerente de corretagem do Roberto, a imobiliária, a empresa de títulos e o contador, todos confirmando que, sim, meu nome era agora o único que importava. Às 15 horas, recebi uma mensagem do Marcos. Ei, pergunta estranha, mas você sabe por que a conta da cabine está bloqueada? Não atendi. 5 minutos depois, Vanessa ligou. Deixei cair na caixa postal. O tom dela era ríspido e meloso, como sempre acontece quando acha que está prestes a manipular alguém. Às 16h30, o chat do grupo começou a ficar cheio de mensagens sobre problemas inesperados na conta. E Rafael, que raramente diz alguma coisa, finalmente mandou: Alguém mudou o acesso da minha mãe? Foi aí que eu soube que o pânico tinha começado. Eles nem tinham começado a perceber o que eu tinha feito ainda, mas o tremor já tinha começado, e os tremores secundários estavam chegando. Esperei até às 17h05, quando já sabia que todos estariam de volta à casa, dos Martins para mais um jantar estratégico, e subi o caminho de pedra com uma pasta nas mãos, batendo na porta como se estivesse lá só para entregar uma caçarola. Marcos abriu, confuso e irritado, com um sorriso falso, mal conseguindo se segurar. Entrei, coloquei a pasta no balcão e disse: Vocês podem querer se sentar. Eles não se sentaram. Claro que não se sentaram. Vanessa se encostou no balcão, com os braços cruzados, e Rafael ficou no corredor, como se fosse desistir. Abri a pasta lentamente, coloquei os documentos sobre o balcão e disse: Este é o novo plano patrimonial. Tudo está em meu nome. Tudo. Houve silêncio. Não do tipo chocado, mas do tipo arrogante, do tipo que pensa que vai te enganar. Marcos bufou e disse: Você não pode simplesmente movimentar dinheiro sem o conselho do fundo. Olhei para ele fixamente e respondi: Não existe conselho do fundo. Roberto dissolveu o contrato no ano passado. Você não leu as letras miúdas. Vanessa deu um passo à frente, tentando ler os papéis com suas unhas longas e seu sorriso experiente, e disse: Isso não tem como ser vinculativo, foi. Quando lhe entreguei o documento final, a cópia autenticada com a assinatura do Dr. Sérgio Carvalho e o carimbo da data. Ela congelou, dei um passo lento para trás e disse: Isso não é uma negociação. Esta é uma notificação, e até esta manhã, vocês não têm direito legal a nada dela. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Foi a primeira vez em anos que aquela sala ficou silenciosa enquanto eu estava lá. Virei-me para sair, parei na porta e acrescentei: Da próxima vez que quiserem discutir o meu futuro, precisarão de uma consulta. Não bati a porta, não fiz um discurso, não chorei. Simplesmente fui embora e os deixei parados na casa aqui. Roberto e eu pagamos, engasgados com o controle que achavam ter. Na manhã seguinte, eu estava fazendo café na cozinha, a velha cafeteira engasgando, como sempre acontece quando está quase pronto. Já sentia a tensão crescendo antes mesmo de olhar o celular. 5 chamadas perdidas de Marcos, 3 de Vanessa e uma de Rafael,
que previsivelmente esperou a tempestade começar antes de colocar a cabeça para fora. Ignorei todas e sentei-me, calmamente à mesa com a minha caneca, observando o vapor subir e me perguntando se eles tinham dormido a noite toda. Por volta das 9h12, Marcos finalmente enviou uma mensagem menos agressiva e mais confusa. "Podemos conversar?" Isso me disse tudo. Eles estavam se desfazendo. Ao meio-dia, Sérgio ligou para me dizer que Marcos havia tentado acessar 2 contas pelo laptop corporativo, e ambas as tentativas foram sinalizadas pelo sistema. Contei a Sérgio. "Ótimo. Deixe-o investigar, uma." Hora depois, Vanessa apareceu na minha porta sem ser convidada, usando óculos escuros enormes, como se eu não a reconhecesse por causa do plástico fumê e do preenchimento labial. Não a convidei para entrar. Ela ficou parada na varanda, como se estivesse dando más notícias para uma vizinha que odiava. "Verônica, estamos todos um pouco confusos." Ela começou com aquele sorriso forçado e aquela voz que sempre usa quando finge não estar furiosa. "Por que Roberto faria isso pelas costas de todos?" Olhei-a diretamente nos olhos e disse: "Talvez porque ele soubesse o que você faria na frente dele." Ela se encolheu como se eu a tivesse esbofeteado. Acrescentei: "Você deveria ir embora. Isso é invasão de propriedade." Ela tentou fazer uma ameaça passiva sobre advogados, mas fechei a porta antes que terminasse. 10 minutos depois, Rafael ligou, em voz baixa, como se não quisesse que a esposa ouvisse. "Mãe, eu não sabia de nada disso. Achei que a confiança fosse automática. Eu nem sabia que Vanessa e Marcos estavam brigando por controle. Eu conseguia ouvir a culpa, ou talvez apenas o medo de ser cortado. E eu disse: Você teve todas as chances de me perguntar diretamente. Não perguntou. Esse silêncio é a sua assinatura." Ele não respondeu, apenas desligou. Naquela noite, preparei o jantar para mim. Frango assado, alho, purê de batatas e vagem com limão, porque eu já estava farta de comer sobras enquanto outros se deliciavam com meus sacrifícios. Enquanto eu servia uma taça de vinho, o telefone fixo tocou novamente. E desta vez, era a filha de 17 anos da Isadora, do Marcos e da Vanessa, a única que me olhava nos olhos durante os jantares em família. Sua voz era baixa, quase trêmula. "Vovó, eu não sei o que está acontecendo, mas a mamãe e o papai estão pirando. Disseram algo sobre o dinheiro sumir e a casa estar em apuros. Você está bem?" Isso me atingiu com mais força do que qualquer outra coisa. Eu amoleci. "Estou bem, querida. Você não fez nada de errado." Ela hesitou, depois sussurrou: "Sinto falta do vovô. Ele teria odiado isso." Engoli em seco e contei a verdade. Foi por isso que ele consertou antes que quebrasse. Depois que desligamos, sentei-me sozinha à mesa, cercada de silêncio, e senti algo que não sentia desde o funeral. Não tristeza nem raiva, mas clareza. Roberto previra essa confusão, e agora eles se debatiam sem rede de segurança. Marcos perdera o acesso às contas que pensava serem suas. Vanessa não tinha controle legal sobre a casa da qual se gabava para suas amigas de yoga. Rafael só agora percebia que silêncio não significava inocência. E Isadora, a única com algum coração naquela família, estava presa no meio. Eu sabia que era só o começo. Pessoas como eles não se dobram. Eles se esforçam. Eles se contorcem. Eles procuram brechas. Mas o que eles ainda não entendiam era que eu não era uma senhora de luto esperando a aprovação deles. Eu era a barreira agora. E se quisessem me desafiar, era melhor virem preparados para o próximo golpe. 2 dias depois de eu ter fechado a porta na cara da Vanessa e enviado aquela mensagem sem dizer uma palavra, Sérgio ligou novamente, desta vez com um tom que me fez sentar antes mesmo de ele começar a falar. "Tem uma coisa que você precisa ver." E 1 hora depois, eu estava sentada em frente a ele no escritório. O mesmo lugar que Roberto e eu costumávamos ir todo mês de abril para assinar papéis e beber café queimado em canecas minúsculas e lascadas. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa sem dizer uma palavra. E quando a abri, não entendi a princípio.
Apenas um monte de extratos bancários, transferências de conta, contratos de empréstimo, tudo com o nome de Marcos. Ele usou a linha de crédito comercial do seu marido como garantia. Disse Sérgio finalmente. 500 mil reais, talvez mais, dependendo do que ainda estiver sendo descoberto. Ele os autorizou como sócio, mas a sociedade foi dissolvida com a morte de Roberto, o que significa que se tratava de uma fraude. Fiquei com as mãos geladas. Folheei os papéis novamente, mais devagar dessa vez, observando as datas e os números começarem a se alinhar. O novo SUV, que Marcos comprou no ano passado, a reforma repentina da cozinha, a viagem de esqui em Aspen, me disseram. Foram patrocinados por amigos. Estava tudo ligado a dinheiro que não era dele. Dinheiro que Marcos não tinha o direito legal de tocar. Ele fez isso enquanto Roberto ainda estava doente? Perguntei com a voz mais baixa do que eu pretendia. Sérgio assentiu. Acreditamos que sim. A primeira transação aconteceu 2 semanas após a primeira cirurgia de Roberto. Fiquei olhando para os números até que eles pararam de parecer números e começaram a parecer traição, do tipo que apodrece de dentro para fora. Sérgio se inclinou para a frente e disse: podemos prestar queixa se quiser, ou podemos simplesmente deixar as notícias financeiras piorarem e vê-lo se contorcer. A decisão é sua. Eu não respondi. Ainda não. Eu precisava me conformar. Dirigi para casa sem música, sem parar, e fui direto para o escritório de Roberto, ainda praticamente intocado, e peguei o velho diário de couro que ele guardava atrás, das enciclopédias. Era lá que ele rabiscava notas durante a época do imposto de renda. E, de fato, em uma das últimas páginas, com sua caligrafia caprichada e inclinada, havia uma lista de coisas para conferir. Os saques do Marcos parecem suspeitos. Pergunte ao Sérgio. Ele devia saber. Deve ter desconfiado, e nunca teve a chance de terminar. E agora era meu trabalho fazer o que ele não conseguia. Naquela noite, não consegui dormir mais. Sentei-me à mesa da cozinha com os documentos espalhados à minha frente como peças de um quebra-cabeça e encarei as provas de que meu filho, meu sangue, havia roubado de nós enquanto nos afogávamos em consultas médicas e efeitos colaterais da quimioterapia. Eu queria gritar, mas não gritei. Simplesmente criei outra pasta, coloquei o nome Lenha nela e comecei a fazer anotações. Que ativos eu poderia vender? Que dívidas eu poderia resgatar? Que investimentos eu poderia congelar, aos quais Marcos ainda pudesse estar vinculado? Na manhã seguinte, liguei para Sérgio e disse: não apresente queixa ainda. Deixe-o se acalmar. Quero que ele fique sem dinheiro antes que se assuste. No mesmo dia, liguei para o contador do espólio, um homem chamado Marcelo, que eu não via desde a festa de aposentadoria de Roberto, e perguntei diretamente: você sabia de alguma coisa disso? Ele não negou. Eu estava preocupado, mas seu nome não estava em nada até agora. Minhas mãos estavam atadas. Eu disse a ele: bem, agora não estão mais. Comece a falar. E ele continuou por mais de 1 hora. Contou-me sobre movimentações, suspeitas de fundos, sinais de alerta que ele não podia investigar sem permissão, e como Marcos provavelmente vinha acumulando dívidas sob a falsa crença de que, quando Roberto morresse, herdaria tudo e poderia quitar tudo depois. Não era só ganância, era arrogância. Ele nunca imaginou que eu seria a responsável quando a poeira baixasse. Naquela noite, enviei uma única mensagem para Marcos. Talvez você queira um advogado, um contador e um apartamento bem barato. Não recebi resposta, mas também não precisava, porque a única coisa mais alta que o silêncio dele era o som de tudo o que ele pensava ser seu, escorregando pelas minhas mãos. 3 dias depois, me convidaram para o churrasco da família como se nada tivesse acontecido, como se não tivéssemos virado a árvore genealógica de cabeça para baixo e jogado todos os pedaços podres no chão. E embora cada instinto em mim dissesse para ficar em casa e deixá-los engolir suas mentiras em paz, eu apareci porque, às vezes, o silêncio não é poder, mostrar o rosto é. Usei os brincos de pérola que o Roberto me deu no nosso 30º aniversário e levei uma garrafa de vinho tinto que eu sabia que nenhum deles podia pagar.
Agora, quando eu entrava no quintal, tudo parecia encenado, falso pra caramba. Toalhas, de mesa de plástico, sorrisos forçados e música alta o suficiente para evitar conversas de verdade. Vanessa estava de branco, como se estivesse tentando provar alguma coisa. E Marcos estava atrás da grelha, fingindo ser um provedor, virando hambúrgueres como se o mundo não estivesse queimando sob seus pés. Rafael acenou para mim sem jeito, como se não tivesse certeza se deveria estar bravo ou aliviado. Não esperei muito. Fui direto até a mesa de piquenique, coloquei a pasta de lenha sobre ela e disse: "Precisamos conversar agora." Vanessa revirou os olhos. Marcos murmurou algo baixinho. E Rafael pegou uma cerveja como uma criança tentando evitar uma briga. Abri a pasta e coloquei os documentos. A fraude do empréstimo, a extensão da parceria forjada, as transferências de fundos, tudo. Foi isso que Marcos fez enquanto seu pai estava morrendo. Eu disse categoricamente, sem levantar a voz, porque as pessoas não esquecem o que você diz. Elas se lembram de como você estava calmo quando disse isso. Marcos soltou uma risada e disse: "Isso é ridículo. Não é nem um pouco, mas eu o interrompi. Não é um palpite. Está registrado em cartório, confirmado. E a única razão pela qual você não está preso agora é porque estou lhe dando uma última chance de assumir a responsabilidade." Vanessa deu um passo à frente, com a voz estridente e trêmula. "Isso é uma armação. Ele não roubou nada. Roberto teria nos contado." Virei-me lentamente para ela, com os olhos no mesmo nível, e disse: "Roberto viu. Ele simplesmente não confiou em você para consertar." Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Isadora, que estava sentada, em silêncio perto da cerca, olhou para mim com os olhos arregalados, como se finalmente estivesse enxergando as rachaduras em tudo o que lhe disseram para acreditar. Virei-me para Marcos e disse: "Você vai começar a assinar as coisas hoje. Os veículos, os móveis da cabana, o inventário da empresa. Você não vai poder aproveitar os pedaços do que tentou destruir." Marcos cerrou os dentes, o peito arfando, e disse: "Você vai queimar a família inteira por causa de uma papelada." Inclinei-me um pouco e disse: "Não, você fez isso quando roubou do túmulo do seu pai." Isso o calou. Virei-me, caminhei em direção ao portão dos fundos e ouvi alguém, provavelmente Vanessa, murmurar: "Você é amarga. É só isso que você é. Uma velha amarga que não conseguia se soltar." Parei, não me virei e disse, alto o suficiente, para todos ouvirem: "Não, eu sou a mulher que pagou por todo este quintal e decidi que você não está convidada a voltar para ele." Então atravessei o portão e não olhei para trás. Quando cheguei em casa, me servi de uma taça daquele vinho e sentei na varanda, observando o sol se pôr atrás das árvores, imaginando como era possível sentir tristeza e poder ao mesmo tempo. Eu não estava feliz, mas estava livre. E a liberdade, ao que parece, tem um gosto muito melhor do que sorrisos forçados e dinheiro roubado. Na segunda-feira seguinte, encontrei-me com o advogado imobiliário e entreguei a ele a lista de imóveis que Roberto e eu ainda possuíamos legalmente. A casa, no lago da qual Marcos se gabava no Instagram. O apartamento no centro da cidade que Rafael vinha alugando secretamente por dinheiro ilícito. E até mesmo o SUV que Vanessa usava para levar Isadora para a escola, dizendo que era um presente do trabalho árduo de Marcos, quando, na verdade, o contrato de locação tinha a assinatura do meu marido, e agora era legalmente meu. Assinei as ordens de venda uma a uma, sem hesitação, sem cerimônia. Apenas assinaturas limpas e frias, que me fizeram sentir como se estivessem removendo tumores do corpo de uma família que havia parado de funcionar anos atrás. O advogado perguntou se eu queria notificá-los, pessoalmente ou deixar a papelada falar por si. E eu disse: "Eles não me convidaram para entrar na sala quando pensaram que estavam dividindo o reino. Não vou dar palco a eles agora que está falindo." Na sexta-feira, a conta comercial de Marcos havia sido esvaziada de todo o patrimônio ilegal. Os cartões de crédito de Vanessa foram recusados em uma boutique em Campos do Jordão. E Rafael me ligou ofegante,
perguntando se o síndico do prédio estava falando sério sobre rescindir o contrato de aluguel. Sim, eu disse. E a próxima pessoa a morar lá pagará aluguel como o resto do mundo. Vanessa, é claro, não se deixou abater. Ela apareceu de novo, desta vez com o rosto vermelho, gritando na minha porta como uma alma penada de salto alto de grife, exigindo respostas, ameaçando me denunciar por abuso de idosos. Mesmo estando lá com melhor postura, melhor base jurídica e, francamente, melhor pele do que ela, apesar de todos os injetáveis, não abri a porta. Eu não falei nada. Fiquei ali parada atrás da janela com as persianas entreabertas, observando-a se desfazer até ela desistir e ir embora furiosa. Na manhã seguinte, pedi a um chaveiro para trocar as fechaduras da cabana. No dia seguinte, o SUV foi retirado da entrada da casa de Marcos no meio do brunch, enquanto seus vizinhos observavam por trás das cercas vivas. Eu não estava fazendo isso por vingança. Estava fazendo para recuperar o que era meu. O que Roberto e eu construímos tijolo por tijolo, enquanto o resto deles assistia de lado e esperava o buffet da herança abrir. Isadora me mandou uma mensagem naquela noite. Papai está pirando. Eles estão falando em se mudar para a casa da tia Neuza. Isso é permanente? Fiquei olhando para a tela por 1 minuto antes de responder. Ações são permanentes. Consequências também. Ela não respondeu, mas eu a vi digitando e parando algumas vezes, como se quisesse dizer mais. Eu entendi. Ela estava presa entre as pessoas que a criaram e a verdade que elas nunca queriam que ela visse. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. Sem sonhos, sem reviravoltas. Apenas um silêncio profundo que se instalou em meus ossos, como uma paz finalmente rompendo o ruído. Quando acordei, recebi um novo e-mail do consultor financeiro do espólio, confirmando que todos os principais ativos haviam sido recuperados, liquidados ou realocados. A mensagem terminava com uma frase que eu não conseguia parar de reler. Você agora tem 100% de controle. E pela primeira vez desde a morte de Roberto, eu realmente acreditei. Eu estava na metade da minha torrada matinal quando a campainha tocou, e antes mesmo de conseguir alcançar a janela da frente para espiar, vi um envelope branco deslizar por baixo da porta. Sem endereço do remetente, apenas meu nome impresso com uma letra trêmula. A princípio, pensei que pudesse ser da Isadora. Talvez algo escrito à mão que ela não quisesse enviar por mensagem. Mas quando abri, o que caiu me deixou perplexa. Uma cópia de um formulário de recomendação psiquiátrica sem assinatura, mas marcada com um marcador vermelho agressivo ao redor das palavras Capacity Evaluation Recommended. Eu soube o que era imediatamente. Eu já tinha visto o suficiente dos autos de Roberto ao longo dos anos para reconhecer uma armação quando havia. Alguém, e eu não precisei de um segundo para adivinhar quem, estava tentando protocolar uma documentação para contestar meu controle sobre o patrimônio, alegando que eu era mentalmente incapaz. Segurei a página entre os dedos e não senti medo, apenas um insulto frio, lento e ardente, como se finalmente tivessem perdido a coragem e estivessem recorrendo à covardia. Naquela tarde, dirigi até o escritório do Dr. Sérgio e deixei o envelope em sua mesa sem dizer uma palavra. Ele olhou através dele, erguendo lentamente as sobrancelhas, e disse: eles realmente seguiram esse caminho. Que ousadia! Assenti uma vez e disse: rastreie. Quero saber quem encomendou a avaliação, quem a escreveu e quem falsificou esse acesso. 2 dias depois, Sérgio me retornou com a voz mais ríspida que eu já ouvira. Era Vanessa. Ela abordou um tabelião que lhe devia um favor e tentou retrodatar o arquivo. Temos e-mails. Um dos assistentes o entregou voluntariamente. Aparentemente, ela não gostou de ser solicitada a cometer um crime numa manhã de domingo. Eu disse: prestem queixa. Ele respondeu: já em andamento. Naquela noite, uma viatura do xerife do condado parou na entrada da casa de Marcos enquanto eles carregavam as compras na traseira de um sedã emprestado. Os vizinhos saíram como moscas em busca de açúcar. Vanessa gritou, berrou e soluçou como alguém que já havia ensaiado 1000 vezes. Mas isso não os impediu de algemá-la na calçada.
e ler as acusações: falsificação, fraude, tentativa de abuso do sistema judiciário. Marcos tentou intervir, mas o delegado o interrompeu imediatamente, com a mão no peito. Eu não estava lá para ver, mas a Isadora me contou depois. Ela disse isso baixinho, como se tivesse vergonha de conhecê-los. Ela tentou dizer que a culpa era sua, sussurrou Isadora. Mas ninguém acreditou nela, nem mesmo o papai. Contei para Isadora. Algumas pessoas não. Quebram. Apodrecem por dentro até não sobrar. Nada além de barulho. Ela não disse mais nada depois disso. Mas eu conseguia ouvir sua respiração na linha. E pela primeira vez, parecia que talvez alguém naquela casa tivesse visto através da cortina. Naquela noite, servi uma bebida, abri o velho álbum de fotos que Roberto costumava folhear quando sentia falta dos meninos, e fiquei olhando para os rostinhos deles, não porque sentisse falta deles, mas porque precisava me lembrar de que os amei um dia. Você não faz o que eu fiz por ódio. Você faz isso porque foi o único que se lembrou de quanto foi sacrificado para construir tudo isso. E se proteger, isso significasse mandar um deles para a cadeia, que assim fosse. Vanessa tinha apostado tudo na ideia de que eu me renderia, que me sentiria envergonhado, fraco ou velho demais para lutar. Ela não percebeu que eu tinha parado de ter medo no dia em que me mandaram ficar quieto como uma sombra num quarto que eu tinha pago. Agora eu tinha parado de ser educado, e desta vez eu ia terminar o serviço. A audiência de acusação de Vanessa foi curta e brutal, assim como o dano que ela tentou causar, e eu nem me dei ao trabalho de comparecer. Dr. Sérgio me enviou uma mensagem depois, com 3 palavras que diziam tudo. Ela aceitou um acordo. Eu não precisava de detalhes. Sabia que Vanessa jamais arriscaria um julgamento. Não com registros digitais vinculados ao seu e-mail pessoal e depoimentos de testemunhas do assistente do tabelião, que prestou depoimento sob juramento em troca de imunidade. O acordo judicial significava não ter que cumprir pena de prisão, mas uma ficha criminal permanente e uma multa grande o suficiente para abalar seus últimos meses de estabilidade financeira. Marcos não falou mais comigo depois disso, nem mesmo para defendê-la, nem mesmo para me ameaçar. Apenas silêncio absoluto, o tipo de silêncio que te deixa saber que alguém finalmente percebeu que o chão sob seus pés se foi. Passei a semana seguinte mudando de assunto, não mais por vingança, mas por necessidade. Havia impostos para declarar, fechamentos de imóveis para finalizar e, acima de tudo, decisões a tomar sobre o que toda essa briga significaria agora que a poeira havia se dissipado. Eu não ia me apegar a todos os bens como um dragão acumulando ouro. Esse nunca foi o objetivo. Eu só queria que o que era meu e o que Roberto e eu construímos fosse protegido da deterioração. Então liguei para Marcelo, o contador da propriedade, e pedi que transferisse a propriedade da casa menor fora da cidade. Aquela com o balanço na varanda e as venezianas amarelas que Roberto sempre dizia que o lembravam da casa da avó, para o nome da Isadora. Ela não pediu. Ela não esperava por isso. Mas era a única em toda a família que nunca tentou me enganar. Nunca desviou o olhar quando as coisas ficavam difíceis. E eu queria que ela tivesse algo que não pudesse ser, distorcido ou arrancado de volta. Ela chorou quando contei. Não do tipo performático, apenas suave e chocada, como se tivesse quebrado algo nela que ela estava segurando com muita força. Eu não mereço isso, disse ela, e eu respondi. Você merece, porque você não fingiu. Naquela mesma semana, comecei a trabalhar com uma consultora sem fins lucrativos para lançar o Fundo Roberto Martins de Recomeço, um programa de subsídios para mulheres viúvas com mais de 60 anos que foram deixadas de lado, excluídas das decisões financeiras ou deixadas com o dinheiro sobrando após a morte dos maridos. Eu não queria uma placa ou uma cerimônia. Eu só queria algo que durasse mais do que a dor. O primeiro pedido chegou antes mesmo do site ser lançado. Uma carta escrita à mão por uma mulher do interior, cujos filhos haviam esvaziado sua conta bancária no dia seguinte ao funeral. Eu a aprovei em 2 horas,
Certa noite, enquanto organizava a papelada, encontrei um bilhete antigo que Roberto havia rabiscado em um recibo de lavagem a seco, enfiado entre as páginas de sua pasta de aposentadoria. Dizia: certifique-se de que Verônica saiba que ela fez tudo. Eu apenas fiquei ao lado dela. Não chorei. Apenas dobrei o testamento cuidadosamente e o coloquei na gaveta de cima da mesa dele, onde guardava o testamento original, as chaves e, agora, a paz. Na sexta-feira, eu havia encerrado a última conta conjunta vinculada à falsa empresa de responsabilidade limitada de Marcos, doado o estoque restante para uma incubadora de empresas local e enviado uma ordem de cessação e desistência oficial para o último. Escritório de advocacia ainda estúpido o suficiente para atender suas ligações. A reconstrução não foi chamativa, não era divertida, mas era minha e do Roberto, e não mais sobrecarregada pelos fantasmas gananciosos de pessoas que tinham o seu sangue, mas nada da sua honra, e pela primeira vez, enquanto eu estava sentado na minha varanda tomando café, enquanto os empreiteiros substituíam os painéis de cerca podres que havíamos adiado consertar por anos, percebi que não estava mais sobrevivendo. Eu estava reconstruindo das cinzas, e estava fazendo isso nos meus próprios termos. Só quando me vi diante daquela mesa comprida e polida novamente, a mesma onde me mandaram sentar em silêncio algumas semanas antes, é que percebi o quanto eu havia chegado longe e o quanto eles haviam caído. E nenhuma parte de mim se sentia culpada por isso. O próprio Marcos havia enviado o convite, embora o tivesse formulado como se fosse um encontro casual. Uma bobagem sobre reconectar e reiniciar, como se fosse um erro técnico, ou uma falha familiar que poderíamos consertar com hambúrgueres e desculpas forçadas. Não fui para perdoar ninguém. Fui porque, às vezes, as pessoas que tentam te apagar precisam te ver de pé, sem pedir mais permissão para existir. Vanessa não estava lá. Parte do acordo dela com o Estado envolvia ficar longe de mim por pelo menos 6 meses. E Rafael pairava, ao fundo, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como começar. Isadora sentou-se ao meu lado, com as mãos cruzadas no colo, calma e vigilante, como se finalmente estivesse aprendendo a ser firme em uma sala cheia de fumaça. Marcos estava de pé à cabeceira da mesa, como se aquela ainda fosse sua casa, seu legado. Mas até ele parecia menor agora, mais magro, esgotado, como se finalmente tivesse parado de acreditar na própria história. Começou com uma fala ensaiada sobre como as famílias enfrentam tempestades e enfrentam as coisas de maneiras diferentes. Mas eu não estava interessado no roteiro dele. Pousei meu copo, olhei para cada pessoa na sala e disse: isso não é uma tempestade, é a consequência. E cada um de vocês escreveu. Dava para ouvir um alfinete cair. Ninguém pegou a água. Ninguém se mexeu. Marcos abriu a boca, talvez para se defender ou jogar mais uma desculpa na fogueira, mas eu o interrompi com a mão levantada e disse: você me disse que eu era apenas a viúva, que eu deveria ficar quieta, mas eu não fiquei quieta quando construí esta família. Eu não era quieto quando o mantive vivo, e com certeza não serei quieto agora que o retomei. Parei o suficiente para deixar isso claro, e então acrescentei: esta mesa, esta sala, eu as possuo legalmente, emocionalmente, estruturalmente. Vocês são convidados aqui, e lembrem-se disso. Levantei-me sem esperar por uma resposta, e, enquanto caminhava em direção à porta, virei-me uma última vez e disse: vocês não precisam gostar de mim. Vocês só precisam entender que cansei de me diminuir para que vocês se sintam grandes. Então fui embora, não porque estivesse com raiva, mas porque estava farto. Lá fora, o céu estava claro e limpo, o tipo de luz que Roberto costumava dizer que era perfeita para jardinagem. E quando entrei no meu carro, não me senti vitorioso, nem presunçoso, nem orgulhoso. Eu me senti resolvido. Eu tinha combatido o fogo e caminhado através dele. E agora eu tenho que reconstruir, não porque alguém me deu permissão, mas porque eu dei a mim mesmo. E essa vitória, mais do que qualquer vingança, herança ou título, foi uma vitória que eu nunca pensei que teria, mas muito bem merecida. Agora diz:
Se você estivesse no lugar da Verônica, teria feito o mesmo? Ou teria perdoado a família? Você acha que dinheiro revela o verdadeiro caráter das pessoas? Ou apenas amplia o que já existe nelas? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.